Vamos falar da seleção de pontos. A seleção de pontos ela é fundamental para você definir qualquer peça no seu modelo. Então nós vamos fazer, por exemplo, a criação de uma viga. Eu vou clicar aqui no menu para construir uma viga, né? Veja que ele pede para que eu defina uma linha, e aqui embaixo você vê que ele pede para definir os pontos iniciais e finais da viga. Então, à medida em que eu aproximo o meu mouse das linhas de grid, eu vou ver que ele identifica determinados pontos. Ali, ó, pelo símbolo, ele identificou o endpoint, ou o ponto final daquela linha. Aqui, se eu me aproximar de uma interseção, ele já mostra outro símbolo, ou seja, esse ponto é um ponto de interseção entre linhas. Se eu me aproximar do meio do eixo, ele vai encontrar um ponto chamado de midpoint, ou o ponto central de uma linha ou de um eixo. Dessa forma, eu consigo encontrar pontos exatos para construir a minha viga. Então, eu vou usar dois pontos de interseção, esse primeiro aqui e esse segundo, para criar a minha viga, certo? Está criada a viga. O programa está pedindo para eu continuar definindo vigas. Então, digamos que eu queira criar uma viga que sai exatamente do ponto de onde foi criada essa viga até o outro ponto aqui. O que acontece agora? Veja que a hora que eu aproximo o mouse daqui, eu não tenho mais apenas os pontos dos grids, mas eu vou ter diversos outros pontos. Eu tenho um ponto de interseção de aresta ali, eu tenho um ponto médio da aresta, eu tenho outro ponto de interseção. Então, eu tenho diversos pontos. E tenho aqui, ó, esse ponto amarelo, que são os pontos especiais. Como nós vimos na teoria, os pontos especiais são aqueles que são criados, que foram criados, ou melhor, que foram usados para criar a minha estrutura, certo? Então, digamos que eu queira, quando eu estou olhando de longe, eu queira definir só aquele ponto, não queira achar nenhum outro ponto aqui. O que eu faço? Aqui embaixo, eu vou definir se eu quero só os pontos de eixo ou os pontos genéricos. O que são pontos genéricos? Esses aqui são pontos genéricos. Se eu desligar eles aqui embaixo, ó, com F5, desliguei. Agora ele não acha mais os pontos genéricos, ele só encontra o ponto central. Então, mesmo que eu esteja de longe, a hora que eu me aproximar, eu vou achar um ponto de extremo, um outro ponto extremo ou o ponto central da viga. E não tem erro, certo? Se eu, por outro lado, deixar esses pontos ligados aqui com F5 e desligar o do eixo, que é o F4, eu vou conseguir encontrar todos os pontos, mas ele não encontra mais o meu ponto especial, ali, o meu ponto de criação. Ok? Então, como que eu queria era encontrar o ponto principal, eu vou fazer F4, F5, ou seja, estão ligados apenas os pontos de eixo. Então, agora eu encontro facilmente aquele ponto. Cliquei. Vou achar o segundo ponto. Quando eu chego perto aqui, eu não encontro mais ponto nenhum. Por quê? Porque eu tinha desligado os pontos genéricos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o F5 de novo. Ele criou lá, ó, ele ligou os pontos. Agora eu posso achar de novo os pontos. Então, você ligando e desligando os pontos, você é capaz de achar o ponto que você precisa. De forma semelhante, aqui embaixo, nós temos a definição para pontos de interseção, para midpoints, para pontos especiais, centro, o ponto mais perto, liga e desligam todos. Por exemplo, se eu clicar aqui, desliguei todos, Ou se eu clicar em All aqui, liguei todos os tipos. Então eu deixo ligado a tipologia de pontos que eu preciso.